Cruz é morte, mas também é vida. É perca, mas também é ganho. A vida com Cristo exige renúncia. É deixar a bagagem da nossa vontade para trás e carregar a nossa cruz. É saber que para passar pela porta estreita não podemos carregar nada, diga nada. Nada. Além da nossa cruz. Amém. A porta estreita, queridos, não tem espaço para as nossas vontades, o nosso ego e a nossa carne. O formato da porta estreita é exatamente sob medida para que por ela passe somente nós e a nossa cruz. Se estamos carregando, queridos, algo que nos agrada, mas não agrada ao Senhor, então nós não estamos carregando a nossa cruz. A porta, preste atenção, a porta pela qual nós estamos entrando é a porta larga. E como nós lemos na palavra, a porta larga nos leva à perdição. Mais uma vez, cruz é morte, mas também é vida. E a morte do nosso eu e a vida é em Cristo. Vamos ver alguns tópicos dessa mensagem que eu vou compartilhar com você. Nessa mensagem, Cristo nos convida a, primeiramente, negar a nós mesmos, ou seja, viver em renúncia. Queridos, muitas vezes nós queremos carregar conosco bagagens, experiências, coisas que hoje em dia já não nos cabem mais. Nós queremos manter algumas coisas assim perto da gente, muitas vezes para nos dar um conforto, para nos dar um consolo, mas não é isso que o Senhor nos ensina. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Renúncia. Deixa de lado aquilo que você gosta. Deixa de lado aquilo que você acha, que você pensa. E coloca a tua mentalidade, a tua certeza na minha palavra, naquilo que eu libero, diz o Senhor. Gálatas 2:20, a primeira parte do versículo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que eu aceito carregar a minha cruz, eu tenho que entender, segundo a palavra do Senhor, que não há espaço para as minhas vontades, que não há espaço para o meu ego, mas tem que haver espaço para Cristo em mim. Cristo tem que me transformar, eu tenho que dar liberdade para Cristo me transformar através da palavra. A cruz nos ensina isso. Muitas vezes é doloroso carregar a cruz, é sofrido, você se machuca, sim, você quer desistir, sim, mas se Cristo vive em mim, se eu fui crucificado com Ele, é nele que eu sou fortalecido. Aleluia. É nele que eu encontro razão para continuar prosseguindo no caminho. Gálatas 5:24 diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então não importa o que a minha carne quer fazer, importa o que Cristo quer que eu faça. A cruz é isso, a cruz é a renúncia da minha carne, da minha vontade, para viver aquilo que o Senhor planejou para mim, ainda antes que eu nascesse. O segundo tópico da mensagem: tomar a nossa cruz, suportar
tirou da minha zona de conforto, me colocou perto de uma nova família em Cristo. Hoje em dia só eu e meu marido, nossos 2 filhos, e aqui, eu confesso para os irmãos que aqui eu aprendi a carregar minha cruz de novo. Eu já tinha deixado ela de canto, eu pensava, Senhor, isso não é para mim. Tanta coisa que o Senhor me disse, isso não é para mim. Mas aqui nesse lugar, o Senhor tem me trazido a um tempo de restauração, um tempo de certeza de que foi Ele que me chamou. E não importa os meus sofrimentos, Ele está comigo. Romanos 8,36 diz, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Não é uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez no ano, é todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Tomar nossa cruz é saber que todos os dias nós temos que nos crucificar para cumprir a vontade do Senhor na nossa vida. Amém? Terceiro ponto, segui-lo. Muito fácil a gente falar, você diz Jesus. Ai, Jesus, eu vou onde o Senhor me mandar. Vai mesmo? Tu vai? Muito, muito fácil o discurso. Eu quero ter a prática. Eu falava, eu dizia, Senhor, eu vou para o Senhor me mandar. Se eu quero que eu vá, eu vou. Quando chegou na hora, eu disse, Senhor, eu tenho que ir mesmo. Ai, eu não quero ir, Jesus, está tão longe. Ai, minha casa, ai, meus amigos, ai, isso, aquilo. Mas se ele não me trouxesse para cá, sabe-se lá, apenas ele saberia o que poderia ter acontecido. Não somente com a minha vida espiritual, mas com a minha vida física também, queridos. João 12,26 diz assim: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará, e aquele que me serve, o Pai o honrará. João 10,27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Que voz que você tem ouvido? Será que você tem ouvido realmente a voz do bom pastor? Ou você tem dado ouvido a ruídos, a outras vozes que não são a voz do Senhor, que não é a voz do Senhor? Muitas vezes a gente escuta o Senhor falar no nosso coração, nos traz uma palavra, mas logo depois o inimigo lança uma certa de dúvida e nós ficamos: será que é isso mesmo? Será que Jesus falou isso para mim? Ai, Jesus, mas agora? Gente, eu vou dizer, o meu dom ministerial é profeta. E várias vezes eu já levei puxão de orelha do Senhor por não entregar recados que minha irmã não entregar. O Senhor disse: vai lá e fala assim, diz que eu estou falando. Eu disse: não, coisa da minha cabeça, vozes da minha cabeça. E não era o Senhor. Tanto depois eu levantava as pessoas para falar a mesma mensagem e eu ficava pequenininho. E eu ficava extremamente constrangida. Eu dizia: Senhor, me perdoa, porque eu sabia que era a tua voz e eu não obedecia ao que o Senhor falou. Queridos, seguir a Jesus e carregar a cruz é morrer todos os dias. Suportar sofrimentos e dificuldades por decidir obedecer a Cristo. Vamos ler 2 Timóteo 2, versículos 10 e 11. Vamos lá. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Aleluia. Ou seja, se eu decido morrer com Cristo, depositar na cruz as minhas vontades, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu desejo ter ou ser, se eu decido deixar tudo isso por Cristo, não sou só eu que sou ministrada, edificada, vocês também, os eleitos, também são. Para nós é muito
importante ter esse entendimento. Para alguns, cruz é glamour, é glória, é fama. Para outros, cruz é a verdadeira renúncia, é a verdadeira morte. Muitos gostam de dizer que vão viajar para levar o Evangelho, que vão fazer isso, vão fazer aquilo. Mas quando o Senhor diz, não, você não vai, você vai para outro lugar, a pessoa já diz, não quero Jesus. Não, mas eu vim então para outro lugar. Mas se o Senhor nos direciona, é porque Ele sabe que lá onde Ele está nos mandando ir, existem pessoas que vão orar para nós como exemplo e vão ser edificadas através da nossa vida e serão encorajadas a fazer o mesmo, a largar tudo e seguir a Jesus. A vida de renúncia, nós temos que abandonar as velhas práticas. Vamos ler Colossenses, capítulo 3, versículos 1 até 11. Colossenses 3, 1 ao 11 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus, que eu passo a ter um relacionamento com Ele, tudo que está aqui, todas as obras da carne, eu já não quero mais fazer. Eu não tenho que praticar as obras da carne. Eu tenho que manifestar o fruto do Espírito na minha vida. Porque o fruto do Espírito é que evidencia Cristo em mim. É o que evidencia Cristo em nós. Então, todos os dias, nós devemos fazer morrer tudo que está aqui. Não dar espaço para que nada do que está aqui citado, que Paulo cita, a gente não venha manifestar nada disso aqui. A nossa carne deve ser constantemente submetida à vontade de Deus. Jesus
cantigo, acho que é da harpa cristã, que diz assim: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Entenda, coroa incorruptível de glória que o Senhor tem para nós, para aqueles que são fiéis, que carregam a sua cruz dia após dia, em todo momento, que decidem que entre fazer o errado, fazer aquilo que a palavra de Deus orienta, decidem fazer aquilo que a palavra de Deus orienta, que vivem de acordo com os ensinamentos das Escrituras. Queridos, quero fazer uma pergunta muito importante para vocês, muito interessante. Será que nós temos sido cristãos em natura? Ou a gente é apenas sabor cristão? Por exemplo, in natura. Produtos in natura, eles são feitos naturalmente, eles não têm conservantes, não têm adoçantes, eles não têm muitas químicas que geralmente são colocadas nos produtos fabricados. Já os produtos aromatizados artificialmente, eles são modificados, eles são artificiais, eles são cheios de produtos químicos. Ou seja, eles têm o gosto, mas eles de fato não são aquilo. Vamos ao exemplo do suco de limão. O suco de limão natural é água, limão e açúcar, né? O suco de limão, aquele já de saquinho, ele é cheio de conservante, de adoçante, de corante, para deixar ele com sabor de limão. Mas o que é melhor? O natural ou aromatizado artificialmente? Natural, né? O crente in natura vive o verdadeiro evangelho e busca estar sempre correto diante de Deus e das pessoas. Sua vida reflete Cristo em tudo. O verdadeiro cristão não anda segundo o mundo, ele anda segundo a palavra de Deus. O verdadeiro cristão, ele não vive para aquilo que ele acha, ele vive pelo que a palavra diz. Se a palavra me dá respaldo para viver, para ser, para fazer, então eu tenho que viver como ela me ensina. Se a palavra diz o contrário, se eu não devo fazer aquilo, então eu não devo fazer aquilo. Eu tenho que ser o reflexo de Cristo aqui na terra. Cristão é isso, pequeno Cristo. Já o sabor cristão parece ser cristão, mas as suas atitudes em nada lembram a Cristo. Suas atitudes são reprováveis à luz do Evangelho. Você fala que é cristão, mas é a favor do aborto. Que cristão você é? Mas sabe como é que é, né? Hoje em dia não interessa, me interessa a palavra de Deus. Se a palavra de Deus condena derramamento de sangue inocente, então eu estou sendo conivente com clínicas de aborto, com pessoas que dão a luz ao bebê e em vez de entregar para adoção jogam no lixo para morrer. E disso tudo o Senhor vai me cobrar. Ele vai me cobrar de não ter me posicionado contra derramamento de sangue inocente, corrupção, roubo, tudo isso. A gente tem que ter consciência de que mais do que parecer ser cristão, nós temos que ser cristãos de verdade, cristãos verdadeiros, firmados na palavra do Senhor, sustentados pela verdadeira palavra imutável de Deus. O cristão que carrega a sua cruz sabe como se portar e apresentar-se diante de Deus. 2 Timóteo 2,15 diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O verdadeiro cristão sabe manusear a palavra de Deus. Sabe. E se não sabe, a palavra diz que nós podemos pedir sabedoria a Deus que Ele nos dá. Então, muitas vezes, quando a gente está diante de uma situação difícil, a gente não sabe o que fazer, nós temos que orar, pedir discernimento ao Senhor e abrir a palavra para ver o que ela diz, para ver o que o Senhor fala através dela. Nós temos que saber manejar bem, nós temos que saber defender a nossa fé.
mas eu quero estender as minhas mãos diante dele, para que ele veja nas minhas mãos as farpas de quem não soltou a sua cruz, independente do que passou. Esse mundo, tem tanta aflição, Jesus, nesse mundo, mas ele venceu. Se ele venceu, eu também venci. Eu sou mais que vencedor pela sua palavra. Ai, Senhor, mas sabe, é tão difícil, essa coisa tão pesada, essa renúncia, tudo isso de deixar a carne e viver conforme o Espírito. Mas o que você quer receber da carne? A carne não tem nada proveitosa nenhuma. De nada que a carne faz se tira proveito. Ela é corruptível, ela é pecaminosa. Mas o Espírito Santo nos transforma de glória em glória, nos reveste dia após dia, nos prepara, nos santifica, para que nós possamos, quando Jesus voltar, estar diante dele, irrepreensíveis. Amém. Quando Jesus voltar, quando nós vamos entrar no céu, tem uma frase que eu quero ouvir muito: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Porque de nada vale acumular tarefas e tesouros e bens e amigos aqui na terra, se tudo isso que eu acumular aqui não vai me permitir estar com Ele. De nada vale eu muitas vezes estar apegado a um bem material ou a minha empresa, que seja, sendo que ela vai me roubar da presença do Senhor. Se eu vivo para Cristo, tudo é dele. Se eu entendo que a porta estreita me leva para a salvação, eu tenho que começar a filtrar aquilo que eu estou carregando comigo. Eu tenho que pedir ao Senhor discernimento sobre o que eu tenho que fazer, sobre o que eu tenho que levar. Ah, Senhor, eu quero crucificar as minhas vontades. Nós temos que crucificar a nossa vontade todo dia, colocar diante do Senhor. Senhor, eu quero fazer isso aqui, mas a tua palavra diz que eu não posso, que é errado. Me ajuda, Espírito Santo, a não pecar. Me ajuda a não vacilar, me ajuda a não cair. Espírito Santo, me auxilia a carregar a minha cruz todos os dias. Porque sem carregar a cruz, a gente não vai chegar no céu. Você quer receber a coroa corruptível, mas você está carregando essa cruz? Você vai trocar a cruz pela vida eterna. O sofrimento aqui é passageiro, mas a vida com Cristo é muito melhor do que essa terra oferece. Vamos lá, vou finalizar. Queridos, prestem atenção nessa frase que o Senhor me deu, porque ela é muito forte. A porta larga me permite carregar tudo o que eu quero, porém não me deixa chegar onde eu quero, no céu. A porta estreita me permite carregar só o que eu preciso, isto é, a cruz, e me livra de estar onde eu deveria, no inferno. Do que adianta a gente botar nas nossas costas uma bagagem cheia de
sentimentos, mas eu quero carregar a cruz que é a tua vontade. Renúncias. Ai, é tão difícil pregar essa palavra porque eu tenho vivido nesses dias de renúncia. Eu tenho sido bastante corrigida pelo Senhor em algumas coisas e Ele está me levando de volta ao centro da vontade dele. Eu não queria estar aqui hoje pregando essa mensagem, mas Ele disse que foi para isso uma das coisas que me chamou para fazer na obra. Eu não sou só fotógrafa, eu não ajudo só no louvor, eu fui chamada para ministrar. Desde que eu me converti, o Senhor tem palavras na minha vida que Ele liberou acerca de ministrar a palavra. E muitas vezes eu fugi, renunciei, eu deixei de fazer. Então aqui eu percebo que eu não estava carregando a cruz de Cristo, mas carregando uma mochila com a minha vontade. Então a partir de agora eu deixo isso aos pés da cruz, pego a minha cruz e vou caminhando dia após dia, de glória em glória, até chegar no grande dia, onde eu apresentarei ao Senhor os meus frutos, eu apresentarei ao Senhor as minhas mãos com as farpas da cruz que eu carreguei. Apesar das dificuldades, o Senhor vai poder ver em mim alguém que não desistiu, que tinha tudo para deixar de fazer aquilo que Ele chamou, mas que foi encorajado pela Sua palavra a seguir adiante. Carregar a cruz pela porta estreita nos faz encontrar a vida, ou seja, Cristo, porque Cristo é a vida. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, na verdade, nem a vida. Ninguém vem ao Pai não por mim. Não existe atalho para chegar ao Senhor. Não existe atalho para salvação. Cristo é o único caminho. O resto, você já sabe onde você vai parar. Carregar bagagens e passar pela porta larga me faz perder a vida. Quem ama o mundo e o que nele há não é amigo de Deus. 1 João 2, versículos 15 até 17. Diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Queridos, mais uma vez, não há nada de proveitoso aqui nessa terra para nós. Só que tudo é passageiro, é vão. Só que tem prazo de validade, mas a vida com Cristo é eterna. Amém. A vida com o Senhor vale mais que qualquer coisa. Decidir viver por Ele e para Ele é o que deve nos importar. Não importa se eu vou perder amigos, não importa se eu vou perder bens, me importa estar com o meu Deus no céu, na nova Jerusalém. Me importa viver a eternidade adorando o Senhor, dizendo santo, santo, santo. Mas para isso, a minha carne, a minha vontade e o meu eu têm que ser crucificados. O meu espírito tem que ser edificado pelo Espírito Santo. O meu coração tem que estar alinhado com a vontade do Senhor. Então, queridos, que a gente possa, nessa noite, a partir dessa noite agora, sondar o nosso coração. Senhor, nos mostra aquilo que está nos impedindo de carregar verdadeiramente a cruz que o Senhor nos deu. Tem um louvor que a pastora conhece, já conhece, da época dela. Ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é
todos os dias. É um preço a ser pago. Eu queria, por exemplo, poder estar trabalhando fora, mas devido a algumas situações eu não tenho que ficar em casa. E o que eu tenho sido ministrada nesse tempo? Que ficar em casa tem sido bom, não só para a minha saúde, mas também para os meus filhos e para o meu marido. Porque eu me dedico à família que o Senhor me deu. Estando na família e agora não vou cuidar? Não, eu tenho que cuidar, Ele me deu. Eu pedi, não, Ele me deu. Então eu tive que abrir mão de algumas coisas, mas eu sei que no tempo certo o Senhor vai me dar uma porta aberta de emprego que não vai me impedir de estar aqui servindo ao Senhor, muito menos me impedir de estar cuidando da minha família. A pastora Flávia sempre disse que o Senhor dela tem 5 filhos. Quando o marido dela chegar em casa, olha para essa Cristina, não vai ficar presa. Ela está fazendo isso? Não, ela não está, ela está aqui, pastoreando, cumprindo aquilo que o Senhor confiou para ela. Porque ela sabe que a recompensa dela, no grande dia, vai ser ouvir o Senhor, serva boa e fiel, entra no descanso do Senhor. Então, queridos, que a gente possa, dia após dia, tomar a nossa cruz, colocar diante do Senhor os nossos desejos, as nossas vontades, crucificar a nossa carne com Cristo. Porque, como nós lemos antes, não sou eu